Oi gente, bem-vindos ao canal Meu Cérebro Mudou. Hoje estamos aqui com a Elizabeth, ela é mãe do Ricardo, que a gente até já gravou um vídeo com ele. Ele teve um trauma de crânio e ela vai contar a história dele pra vocês e o que ela sentiu como mãe, né? Do outro lado, ele falou como paciente, como pessoa que sofreu lesão, e ela vai falar aqui como mãe dele. Elizabeth, muito obrigada por você ter vindo, ter aceito o convite. Eu sei que não é fácil ficar falando desse assunto, né? Vamos começar falando sobre o acidente do Ricardo. O que você sentiu quando você descobriu, quando te falaram o que aconteceu? O Ricardo, né, e a irmã dele, ele com 18, a irmã com 15, eles tinham ido numa balada. Quando eu acordei no domingo e percebi que ele não estava em casa, então pensei, bom, o pai dele foi buscar a Thaís, né, a irmã dele, e ele... Porque os pais eram separados. E o Ricardo foi junto, né? Só que deu umas 10 horas, não sei, né? Acho que a gente sente de alguma forma. Eu pensei, não, deixa eu ligar pro Ricardo. E aí, né, o telefone começou a chamar, depois caía direto na caixa postal, então resolvi falar com o pai dele. E aí começou o desespero, porque não tá comigo, não tá com ele. E o Ricardo sempre foi uma pessoa, assim, nunca aconteceu dele não avisar aonde ele estava. Então eu sabia que tinha acontecido alguma coisa. Eu tinha certeza. A gente começou a busca pela internet, avisando os amigos, se alguém sabia onde ele estava. E aí foi o pai dele que disse que foi numa delegacia e descobriu que tinha havido um acidente na Marginal Pinheiros e que ele estava no Hospital São Paulo. Depois de tudo isso, a procura e tal, eu cheguei no hospital, já passava da 1 da tarde. E aí eu fiquei sabendo que o acidente tinha sido às 5h30 da manhã, ele ficou na balada, o pai dele quando foi buscar, ele não quis ir, e ele foi expulso da balada, falaram que ele estava muito bêbado e nenhum amigo o acompanhou, né, nessas horas. E, bom, já tinha passado a noite inteira, ele tinha bebido muito, foi até a Marginal, onde fica a estação de trem, para ele pegar o trem para voltar para casa. Quando ele viu a subestação da Eletropaulo, parecia muito a estação Vila Leopoldina, onde nós já havíamos morado. Então, ele foi atravessar, e assim, ele já não estava em plena consciência, porque... ele nem olhou, eu fiquei sabendo depois, por quem havia atropelado, né, que ele nem olhou, assim, só foi atravessar com a mão no bolso, tranquilo, e foi um casal que atropelou, e eles me disseram, né, que o que aconteceu, eles não teve como evitar, porque senão seria pior, outros carros, apesar do horário, poucos carros na pista, mas foi o retrovisor que bateu no braço esquerdo dele, aí o corpo dele girou, né, tudo muito rápido, e ele bateu a cabeça no asfalto, né, e na hora ele já entrou em coma, né, tudo eles me contaram com riqueza de detalhes, né, teve espasmos, o pé entortando assim para dentro, aqueles espasmos, e todo mundo ligando para o SAMU, mais uma pessoa que chamou muita atenção, né, uma pessoa jovem, bem arrumada. 18 anos ele 18, tinha acabado de fazia um mês e pouco. Quando eu cheguei no Hospital São Paulo, e aí me levaram ao local onde ele estava, né, e ele não estava nem na UTI, não tinha vaga na UTI. Eu ouvi com a cabeça enfaixada e uma mancha de sangue. A mancha de sangue me impressionou muito, porque o rosto dele estava lindo, como sempre. Assim, o corpo intacto. Então, parecia que ele estava dormindo. E quando a médica veio falar comigo, né, uma médica residente muito fofa, ela falou que eu ia ter que comemorar muito qualquer recuperação dele, por mínima que fosse. Eu teria que comemorar muito. E aí eu já entendi do que se tratava. Eu já entendi a gravidade, porque eu já tinha estudado um pouquinho sobre a lesão axonal difusa, quando eu fiz faculdade, então eu já... um pouquinho de psicologia, né? E eu tive uma aula sobre isso, né, de que era muito comum a pessoa... ter um acidente grave, mas depois acharem que está tudo normal, a pessoa também tudo normal, mas o caso que foi apresentado na aula foi de que ele não conseguia organizar uma gaveta, né? Eu fiquei transtornada no dia, assim, eu não sei nem descrever como que eu fiquei, meio passada, era meio surreal, né?
assim, não sei. Parece que não tá acontecendo com você, né? Parece que eu tô participando de um filme, não sei dizer, não sei. Só sei que a gente não pensou em nada, imagina, não estava na UTI, disseram que ele teria que ser operado, mas os médicos estavam operando outra pessoa, não sabia se ia dar para ser no mesmo dia, então assim, nem sei dizer. E aí foi uma amiga nossa, amiga da família, que chegou lá no hospital mais tarde e perguntou, vocês já pensaram em trocar ele de hospital? E aí que caiu a ficha, né? Então, a gente já começou a movimentar isso e foi transferido para o Hospital São Luís à noite. Nós chegamos já perto da meia-noite. E aí ele foi direto para a UTI, né? Quando ele estava na UTI, eu sentia que quando vinham as informações da médica, eu sentia como se um médico prendesse meu braço aqui na parede, o outro prendesse meu outro braço na parede, e a que falava me esmurrasse no estômago. Era exatamente o que eu sentia. Porque só eram notícias ruins ou péssimas. Assim, não tinha um prognóstico favorável, né? Assim, pode morrer, pode ficar vegetando pro resto da vida. E uma coisa que eu acho importante falar é que eu não sentia fome. Óbvio, não tem como sentir fome, né? No meu caso, pelo menos. Mas eu procurava me alimentar muito bem todos os dias, porque se eu pegasse um resfriadinho, eu não poderia visitá-lo na UTI. Então eu tinha muita atenção com isso. E ele ficou 33 dias em coma na UTI, ou seja, eu só visitava nos horários de visita. O restante da internação, ele ficou na semi-intensiva, que eles chamavam de humanizada, onde a gente pode acompanhar. E no total de hospitalização foram 47 dias. E quando me falaram, alguns dias antes, eu acho que eles até seguraram, porque eu fiquei meio em estado de choque. Que ele ia ter alta, eu, como assim, sem consciência, com movimentos involuntários, e tinha até que forrar, assim, com alguma coisa para ele não bater nas grades da cama hospitalar, para não se machucar. E, assim, eu não conseguia imaginar como que eu ia cuidar. Ele tirou a tráqueo alguns dias antes da alta, mas a gastro foi para casa. E eu não imaginava, assim. E quando ele foi para semi-intensiva, o médico falou, né? Foi quando ele saiu do coma, né? Depois de 33 dias. Para mim, ele estava em coma ainda. Ele já abria os olhos, mas ele não fixava o olhar em nada. O olhar dele era perdido, pro nada. E 4 médicos do hospital me falaram que ele não ia voltar a andar. Bom, ele teve contusão pulmonar, trauma hepático. Depois de uns 15, 16 dias, ele já estava em Glasgow 4, sem sedação, e é a mesma coisa de sempre, sem prognóstico favorável, sem melhora clínica. 47 dias após a internação, teve alta hospitalar, mesma coisa, saiu com Glasgow 10, sem condições de memória, de melhora, não possui prognóstico favorável, e o médico, o neurocirurgião do hospital, que ele não fez cirurgia, mas o neurocirurgião o atendeu, disse que seu filho vai ficar infantilizado, requerendo os cuidados mais básicos. E saiu do quarto dizendo, parabéns, seu filho está vivo. E então ele foi para casa com nível de consciência rebaixado, e hemiparesia do lado esquerdo. Eu também. Né? E como que foi a alta, né? O que me deu um pouco de tranquilidade foi que a alta foi com home care, né? O convênio mandou home care para casa, né? E aí tinha enfermeiro 24 horas por dia, tinha fisioterapia diariamente, médico ele teve algumas vezes, nutricionista acho que foi uma vez, tinha fonoaudióloga. E como que eu via aquele home care? Como mal necessário, né? Então eu percebia as falhas e eu tomava frente de tudo. Mas no home care ele teve uma profissional, foi a única, mas ele teve uma profissional excelente, que foi a fonoaudióloga. Assim, ela destoava do resto dos profissionais, ela era realmente muito boa. E aí, ela me falou o seguinte, que a fisioterapia do home care era como se fosse assim, amassando pão assim, ó. E que se eu pegasse um fisioterapeuta particular, ele ia fazer assim, ó.
entendeu? Ia pôr a mão na massa mesmo. Mas ela falou assim, eu tenho uma indicação para você, é um fisioterapeuta já especializado com pessoas com problemas neurológicos, mas continua com fisioterapia do home care, porque vai ajuda em alguma coisa, né? Mas ele foi crucial. Melhor que nada, Melhor né? que nada. Mas assim, esse fisioterapeuta que ela me indicou, eu contratei ele, né, particular, durante o home care mesmo. Ah, tá. Né? Então, assim, e a melhor... E porque assim, ele tinha que trabalhar sustentação De tronco, pescoço, para poder sentar, para poder ter firmeza nas pernas, para poder dar uns passos. E assim, em 4 meses e meio, ele teve uma melhora muito grande com esse fisioterapeuta. Tá. E teria a fono também para ensinar a deglutir? Essa fono do home care. Ela fazia fortalecimento dos lábios e língua para ele poder aprender a deglutir, mastigar, tudo. Para voltar a se alimentar pela boca. Para voltar a se alimentar pela boca. E aí o que acontece? Teve uma fisioterapeuta que o neurocirurgião do hospital me indicou antes desse físio. E aí ela estava fazendo fisioterapia com ele já estava, né, conseguindo não, ficava em pé assim, tinha que ser muito rápido, né? Mas ela deixou ele cair no sofá e tinha uma caixa de som vertical atrás e ele bateu de leve a cabeça nessa caixa de som. E por sorte, e assim, não aconteceu nada de diferente, né? Pelo menos que a gente não percebeu nada, mas isso foi, por exemplo, numa quinta-feira. No sábado ele já tinha exame agendado e aí viram que ele estava com sangramento ativo, ou seja, era um sangramento novo na cabeça, né? Não era do acidente, lesão, né? Então foi aí que ele teve que fazer a primeira cirurgia. E aí eu perguntei para o médico, né, se foi por conta dele ter batido a cabeça mesmo de leve. Ele falou assim, ele não deu certeza, mas ele falou, pode ter sido. Mesmo de leve, pode ter causado um sangramento, sim. Tá. Mas a cirurgia teve seu lado bom, essa primeira cirurgia, né, no começo de 2014, fevereiro. Por quê? No que ele fez uma craniotomia para drenagem de hematoma subdural crônico. Tá. Ou seja, além do sangramento ativo, ele aproveitou para tirar o sangramento que tinha lá da cirurgia ainda. Tá. Entendeu? E, assim, a cirurgia foi num dia, ainda hospitalizado, foram poucos dias, mas quando ele pôde levantar para, com o meu auxílio, ir ao banheiro, ele conseguiu dar uns passos e ele não tinha dado esses passos antes. E aí eu comentei com um neurocirurgião, né? E aí ele pegou e falou que o sangue que havia no cérebro dele estava atrapalhando algumas funções, né? Entendi. Então, com a cirurgia, com a limpeza, ele melhorou bastante nesse sentido. E aí, em junho de 2016, ou seja, né, quase 2 anos depois, teve que fazer uma cirurgia de emergência. Ele teve uma reação tardia. Ah, tá. Uma reação tardia do titânio que ficou ali para prender a calota craniana, Tá. né? Então ele teve que tirar para fazer a descompressão, a limpeza. E aí sim teve que desprezar, né? Teve que desprezar essa parte e ficar com aquele afundamento, né, na cabeça. Ia ter que ficar mais ou menos 1 ano, porque tem que esperar, tinha que esperar um tempo, e aí quando pôde, fez um molde para fazer a prótese e tudo, mas ele ficou, né, com aquele afundamento na cabeça. E depois de 3 dias dessa cirurgia, em que desprezou, né, essa parte da calota craniana, a cabeça dele ficou muito inchada. Eu lembro que era um final de tarde, assim, a cabeça dele começou a inchar, ele tava com um rosto grande, a cabeça maior, assim. Aí eu liguei pro médico, ele vai pro hospital. E aí teve que fazer a 3ª cirurgia. Porque o médico explicou que foi alguma infecção que estava, né, em algum lugar, mas que ela não estava se manifestando. Tá. Entendeu? E só que com a cirurgia,
ela se movimentou e começou a se manifestar. E a última cirurgia, a quarta cirurgia, foi para a colocação da prótese, né? E aí ela foi 1 ano, né? Quase um pouquinho, tinha passado um pouquinho de 1 ano. Aí ele fez a cirurgia para chama cranioplastia, né? Para colocar, e aí ficou tudo bem. E com tudo isso que aconteceu com o Ricardo, quais as dificuldades que ele apresentou logo no início e quais os tratamentos que ajudaram ele a melhorar? Bom, ele balançava muito o corpo, assim, quando ele andava, o desequilíbrio era bem maior, a fala dele era muito mole, como lembrava um bêbado, o jeito dele andar, o jeito dele falar, e ele ria muito. Sim, eu lembro disso. E eu até ficava preocupada, assim, se a gente estava em um lugar público, assim, no metrô, e alguém achar que ele estava bêbado e ia arrumar alguma confusão, sei lá, eu tinha essa preocupação. Que a fala dele melhorou muito, assim, no começo era tudo mole no começo, né? O andar, a fala. E nem essa risada fora de contexto tem mais, né? Era uma risada fora de contexto, ria de tudo. No começo, depois de um tempo, na verdade, né, assim, em 2015, ele começou a ficar muito irritado, agressivo verbalmente. E aí eu não estava sabendo como lidar, né? Eu comentei com o neurocirurgião, ele passou para neuropsicóloga e ela passou para o psiquiatra e aí ele começou a tomar medicação, né? E aí ele melhorou muito, né? E a neuropsicóloga também foi muito importante, fizemos a avaliação neuropsicológica, ajudou bastante, o direcionamento dele, o humor dele também. Reconhecer as dificuldades, saber como lidar com elas, exatamente. Né? Se conhecer e saber como lidar. Exatamente, porque no começo é a negação, né? Ele achava que podia tudo, né? Então tem um tempo para assimilar e ver que, não, eu tenho umas necessidades especiais a partir de agora, né? Sim, sim. E é difícil, né? É difícil para ele perceber isso e aceitar isso. É difícil, é bem difícil, né? E ele também continuou com fonoaudióloga para melhorar a fala, melhorou muito também, né? Hoje a gente tem dificuldade de entender o que ele fala quando ele fala muito rápido ou quando ele está muito cansado. Fora isso, a gente consegue entender. E também no começo, ele também ficou internado no Luci Montoro, teve uma internação de 6 semanas, com uma equipe interdisciplinar, ajudou bastante, muita terapia física, fonoaudióloga. Teve recreação também, que foi muito importante, com outras pessoas, em grupo, individual. E o Luci Montoro mesmo, quando a gente saiu, teve alta, eles me orientaram, né, aos poucos ir saindo com ele e ir vendo quando que sai, porque a gente só saía de carro, né? Não sai de transporte público, vai sentindo quando chegar o momento dele conseguir fazer isso sozinho, para poder ir numa terapia perto de casa, por exemplo, sozinho. Então eu fiz isso, eu fiz esse processo. A primeira vez foi com o coração na mão, mas ele se perdeu, mas eu fui até ele. Mas foi só a primeira vez, depois foi tranquilo, que é importante. Com relação a amigos, a vida social? Muda muito, muda muito, né? Ele perdeu praticamente todos os amigos, ficou apenas uma grande amiga. E fica mais difícil, né? Namorar, fazer novas amizades, novas namoradas e tem a questão da impulsividade também, né? Então, tem uma impulsividade que é uma sequela, né? Mas ele tá bem melhor agora. No começo, eu acho que ele era até mais ingênuo. Além da impulsividade, tinha ingenuidade também. Então, ele fazia algumas besteiras, assim, perdia dinheiro, era enrolado, né, por estranhos. E hoje não, né? Hoje ele já consegue lidar melhor que isso. Também, né? A dificuldade com atenção, né? Porque ele não tem uma sequela na memória propriamente dita. É na atenção, né? Que, claro, acaba prejudicando a memória.
Então acontece muito da gente falar as coisas e depois ele perguntar de novo e a gente repetir. Então isso acaba influenciando no trabalho também, né? Sim. Ele sempre trabalhou em empresas, em grandes empresas, inclusive ótimas empresas, mas assim, ainda não deu certo de conseguir uma empresa em que tenha um olhar realmente voltado para a pessoa com deficiência. Ele sempre entra por cotas, mas é complicado, né? Então tem essa dificuldade. E estudo, faculdade, que ele sempre quis fazer, né? Ele começou algumas. Sim, ele tentou faculdade, ele tentou fazer 3 vezes faculdade, mas foi mais pro começo, então a dificuldade era bem maior no começo. Sim, hoje, né? Vai melhorando. Vai melhorando, continua melhorando. A gente vai percebendo, né? Assim, quem tá de fora percebe até mais do que eu que tô no dia a dia, né? Como ele melhorou, é da água pro vinho, né? Da água pro vinho, inacreditável. E no momento mais difícil, quando ele sofreu um acidente, quando ele estava internado, o que te ajudou? O que você acha que te ajudou? Olha, eu não tinha tempo para procurar nada, mas meu marido tinha. Então, foi ele que, nas pesquisas sobre LAD, porque não tinha muita coisa, pelo menos na época, não tinha, ele conseguiu encontrar um neurocirurgião que fosse especializado em LAD, que é o que fez todas as cirurgias e o atende até hoje, e também... ele chegou até você, né, Fernanda? Através do blog, né? Ele viu, né, chegou no blog Meu Cérebro Mudou. E aí ele me falou, e eu também li em seguida, né, claro, que olha, ela fala aqui que os médicos falaram que ela não ia voltar a andar, que ela ia no máximo arrastar a perna esquerda. Aí me deu um conforto, um calor, assim, que tava precisando, né, dentro de mim. Esperança, assim, esperança. Né? Aí eu li um pouco mais sobre o blog, né. Lá tem várias histórias, várias histórias. Eu sei que cada um com a sua história, mas me deu, assim, mais esperança, mesmo porque eu sentia que não ia ficar daquele jeito. Sim. Na verdade, eu não sentia, eu tinha certeza pelo pouco que eu já sabia, mas eu não sabia como que ele ia ficar. Mas saber que os médicos te falaram isso, né? Então eu pensei... E não aconteceu, E não né? aconteceu, isso, exatamente. Então eu pensei, que bom que existe esse blog. E assim, e o interessante foi te conhecer, né? Porque teve o primeiro simpósio, né, através da neuropsicóloga, né, a Beatriz Baldívia, a Bia. Ela me convidou, né, era o primeiro, peguei quase todos, que no ano passado não consegui ir por questões de mudança. E aí a Fernanda tava lá, e aí foi engraçado que eu virei pro meu marido virou, nossa, é a Fernanda, a gente ouviu o seu nome, mas não sabia, né? Ai, é do blog, é do blog. Ah, vocês não não, a gente não sabia. É do blog. Aí eu fiquei tão emocionada que meus olhos encheram de lágrimas na hora, né? Porque assim, eu lembro que a gente se conheceu. Nossa, foi uma surpresa, uma agradável surpresa. Não, pra mim foi uma agradável surpresa também, porque saber que eu também não sabia, né? E que tinha uma pessoa ali que tinha lido o blog, que o blog tinha ajudado, né? Porque é muita coincidência, é muito legal pra quem... E era a sua intenção de ajudar as pessoas. Isso, é só a minha intenção mesmo. E ajudou muito, muito mesmo. Então, assim, é uma coisa que eu não vou esquecer pro resto da minha vida. A gente fala que a gente já tem uma ligação forte. Né? Exatamente. A gente acaba tendo paixões, né? A gente se apaixona pelas pessoas que ajudam, né? Assim, paixão pela neuropsicóloga, pela neurocirurgião, por você. Eu sinto isso também. São pessoas que foram importantes na nossa caminhada, né? Exatamente. De alguma forma foram importantes. Porque a gente ouve tanto não vai conseguir, não vai, e de repente, não, vamos lá. Parece que pega na mão da gente, levanta. Vamos lá, caminhar. Vai ter jeito. Vamos exatamente. Junto, né? Vai dar certo. Vamos juntos. É exatamente. Deu muita força. Que bom. Obrigada. O que te preocupa mais hoje com relação ao Ricardo, do jeito que ele está hoje, como mãe? O que te preocupa mais? Eu me preocupo dele conseguir encontrar um trabalho em que as pessoas tenham mais humanidade, né? Humanidade, entendo que não é visível, né? Então é aquela coisa, né? Que as pessoas acham que não tem nada. Então, assim, que ele encontre um trabalho que seja bacana para ele, que ele tenha um entrosamento legal com as pessoas, que é importante, ele sente falta, né, de outras pessoas e
E também, assim, eu fico pensando quando eu não estiver mais aqui, né? Espero que eu ainda fique bastante tempo. Mas, assim, a questão da impulsividade dele, que é fácil cometer erros, né? Então, isso me preocupa. E me preocupa também deixar alguma coisa para ele, sei lá, no futuro, se tiver algum problema com o trabalho, não passar necessidade. E o Ricardo, eu acho que ele é muito... Porque o Ricardo, ele gosta muito, né, de querer trabalhar, de querer estudar. Eu falo, nunca vi ninguém querer tanto trabalhar e estudar igual ele. E isso é muito bom, né? Já é porque ele tem essa vontade, ele não fica esperando as coisas caírem do céu, ele quer ir atrás, ele quer buscar, né? Ele tem uma força de vontade muito grande, muito, assim, e parece que ele até esquece que ele tem sequelas. Quando ele vai procurar alguma coisa, às vezes eu preciso lembrá-lo, porque também é importante, importante, para entender as limitações, né? Exatamente, e ao mesmo tempo que ele é assim, também às vezes ele reclama muito, né? Então, assim, é importante também eu lembrá-lo que teve perdas importantes, mas teve muitos ganhos. Isso. Os ganhos superaram, Com né? certeza. Porque ele poderia estar de uma forma muito diferente hoje. Assim, foi um salto. Sim. De quando... É que como mãe, a gente quer um filho normal. Não vai ter. Não tem jeito. E nem a gente mas, que quer também ficar agora antes, a gente vai conseguir, exatamente. Né? Mas de como ele estava e de como me falaram que ele poderia ficar para hoje, nossa... Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá muito bem mesmo. Beth, foi muito importante você vir aqui contar a história dele, contar a sua visão como mãe, tudo que você passou, tudo que você sofreu, como aconteceu, porque eu acho que você pode ajudar muitas pessoas que estão passando agora por isso, e que já passaram e que sentem as mesmas coisas, né? Sim. Então é muito importante, eu te agradeço muito. Tá, eu que muito agradeço obrigada, pela oportunidade. Querida, você também. Gosto muito de você e muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, até o próximo vídeo. Se inscreva, curte, comente e a gente se vê em breve. Tchau. Tchau. O que você quer? 3 minutos? 3 minutos. Agora é a memória. Tá. E a bateria também tá acabando. Então tá, então vamos fechar, tá.